A Sagrada Família, forçada a uma fuga desesperada pelo deserto em direção ao Egito, se viu de repente cercada por um bando de perigosos ladrões, mas um grande milagre os salvaria. O chefe dos bandidos, tocado por uma graça invisível ao ver o menino Jesus, resolveu abrigar a Sagrada Família em sua própria casa. O filho daquele ladrão, ainda bebê, estava coberto por feridas de lepra, mas no instante em que foi banhado na mesma água do banho usado por Jesus, a cura veio. Em um piscar de olhos, a pele da criança estava curada, como se nunca tivesse tido nenhuma ferida. Naquela noite silenciosa, perdida no meio do deserto, ninguém ali poderia imaginar que aquele encontro jamais seria esquecido. E muitos anos depois, já em Jerusalém, aquele menino voltaria a cruzar o caminho de Jesus da maneira mais inesperada possível, bem no dia da crucificação. Alguns dias depois do nascimento de Jesus, Maria e José saíram cedo em direção ao Templo de Jerusalém. A vontade de Deus pedia ao menino que fosse apresentado publicamente ao Pai Celeste. E mesmo sendo filho de Deus, Jesus quis passar por tudo aquilo que os outros filhos de Israel também passavam. A cidade ainda despertava quando a Sagrada Família atravessou os caminhos de Jerusalém. Maria carregava Jesus junto ao peito. José caminhava alguns passos atrás, atento ao movimento das ruas. Ao chegarem ao templo, entraram primeiro num pátio cercado por altos muros de pedra. Ali, uma mulher idosa recebeu Maria com grande respeito e a conduziu por um corredor estreito. Foi nesse corredor que apareceu o velho Simeão. No dia anterior, ele havia recebido uma visita inesperada. Um anjo lhe mostrara que o primeiro menino apresentado no templo naquela manhã seria o Messias esperado. Por isso, Simeão caminhava cheio de esperança. E quando seus olhos encontraram o menino Jesus, alguma coisa dentro dele pareceu finalmente descansar. Simeão aproximou-se devagar de Maria e falou algumas palavras cheias de alegria. Depois tomou o menino nos braços e o apertou contra o coração, como alguém que segura um tesouro precioso demais para ser perdido. Enquanto isso, Maria foi conduzida para outra parte do templo. Ali também estava Ana, que era profetisa, e Noemi, que havia sido mestra de Maria na época que viveu no templo durante sua infância. O movimento dentro do templo começava a aumentar. Outras mães chegavam trazendo seus filhos primogênitos e o cheiro de incenso se espalhava lentamente pelos corredores. Simeão levou Maria até a mesa do sacrifício. Sobre ela havia um pequeno bercinho de vinho. Maria colocou ali o menino Jesus. E foi nesse instante que algo extraordinário aconteceu. O templo pareceu encher-se de uma luz diferente, uma luz silenciosa, suave, mas impossível de ignorar. Acima do menino, o céu parecia aberto. Tudo ficou envolvido por uma presença tão profunda que até o ambiente parecia parado no tempo, imóvel. Depois disso, Simeão conduziu Maria novamente ao lugar das mulheres. Ele e os outros sacerdotes vestiram as roupas usadas nas cerimônias sagradas. Dois ficaram ao lado da mesa, um atrás e outro diante dela, enquanto rezava sobre o menino. Pouco depois, Maria voltou até a mesa do sacrifício, levando suas ofertas, frutas, algumas moedas e duas pequenas rolinhas. Era uma oferta simples, a mais humilde permitida pela lei. Mas havia naquele gesto uma beleza silenciosa que ninguém ao redor conseguia explicar contemplamente. O sacerdote tomou o menino nos braços, levantou-o lentamente, depois o voltou para diferentes lados do templo enquanto rezava demoradamente. Tudo acontecia em profundo respeito, sem pressa, sem agitação, como se o próprio céu observasse aquele instante. Depois o menino foi entregue novamente a Simeão, e Simeão o colocou de volta nos braços de Maria enquanto rezava sobre os dois. Nesse momento, muitas outras mães já tinham chegado ao templo com seus filhos. José permanecia mais atrás, entre os homens, acompanhando tudo em silêncio. Então começou outra cerimônia diante do altar.
A fumaça do incenso subia lentamente. As orações enchiam o ambiente. E quando tudo terminou, Simeão voltou a aproximar-se de Maria. Dessa vez, tomou novamente o menino nos braços e começou a falar em voz alta. Sua alegria era tão grande que parecia impossível escondê-la. Ele agradecia a Deus porque finalmente tinha visto a salvação prometida. Seus olhos estavam cheios de lágrimas e suas palavras atravessaram o silêncio do templo. Ele dizia: Agora, Senhor, deixai partir o vosso servo em paz, conforme a vossa palavra, porque meus olhos viram a vossa salvação. Maria e José ouviram tudo atentamente, com respeito, com silêncio, como quem guardava cada palavra dentro do coração. Mas então o velho Simeão olhou diretamente para Maria e sua voz mudou. A alegria ainda estava ali, mas agora vinha acompanhada de uma sombra de sofrimento. Ele disse que aquele menino seria sinal de contradição, que muitos cairiam e muitos se levantariam por causa dele. Depois olhou novamente para Maria e anunciou algo que Nossa Senhora lembraria para sempre. Ele disse: Uma espada de dor transpassará o seu coração. Naquele instante, Maria não respondeu nada, mas a profecia permaneceu dentro dela como um aviso silencioso do que ainda viria. Pouco depois, a profetisa Ana também começou a louvar a Deus. Falava do menino com profunda alegria e felicitava Maria diante de tudo. A Virgem Santíssima parecia iluminada. Mesmo usando roupas simples e mesmo oferecendo o menor sacrifício, havia nela uma paz difícil de explicar. Antes de deixarem o templo, José entregou discretamente a Simeão e a Ana algumas pequenas barras de ouro que tinha ganhado dos reis magos. Era uma ajuda destinada às jovens pobres que moravam no templo. Depois disso, a Sagrada Família saiu de Jerusalém e voltou para Nazaré. Mas a paz daquela casa não duraria muito tempo, porque a profecia de Simeão começara logo a se cumprir. Algum tempo depois, numa noite silenciosa, José acordou assustado, pois um jovem resplandecente tinha aparecido ao lado de sua cama. A presença era tão forte que ele imediatamente acendeu uma luz, vendo que o anjo trazia de uma ordem urgente. Era preciso fugir, porque Herodes procurava o menino para matá-lo. José levantou-se sem demora e foi até o quarto de Maria, onde bateu a porta, pediu licença para entrar e contou tudo o que tinha ouvido. Tudo aconteceu rapidamente. José preparou os animais e separou o que podia levar, enquanto Maria vestiu-se para a viagem. Depois saiu em silêncio para avisar a Santa Ana. Em uma despedida dolorosa, onde Ana abraçou Maria várias vezes enquanto chorava. As duas apertaram o menino Jesus contra o peito pela última vez antes da partida, e ainda não era meia-noite quando a Sagrada Família deixou a casa. A cidade dormia e as ruas estavam escuras enquanto Maria seguia levando Jesus junto ao peito, protegido sobre o grande manto que envolvia os dois, começando assim a longa fuga para o Egito. Durante muitos dias viajaram por caminhos difíceis, quase sempre longe da estrada principal, dormindo em cavernas, barrancos ou lugares abandonados. Poucas vezes encontraram abrigo verdadeiro, pois a maior parte da viagem foi feita no silêncio do deserto, com frio durante a noite e calor durante o dia. Em certa ocasião, chegaram muito cansados perto de uma gruta e ali aconteceu algo inesperado. Uma fonte de água começou a brotar da terra e uma cabra selvagem aproximou-se deles mansamente, permitindo que a ordenhassem como se também tivesse sido enviada para ajudá-los. Pouco depois, apareceu um anjo trazendo consolo para a família, mas os perigos continuavam, pois ao entrarem numa região deserta, cheia de areia e montanhas difíceis, perderam completamente o caminho. Não havia estrada, não havia sinais, somente pedras e silêncio. Por isso, aflitos, ajoelharam-se para pedir ajuda a Deus. Foi então que surgiram algumas feras enormes que corriam adiante, depois voltavam, como cães, tentando mostrar uma direção. A Sagrada Família decidiu segui-los e conseguiu atravessar a região perigosa, mas mais tarde acabaram cercados por um grupo de ladrões, homens armados, desconfiados e com aparência ameaçadora. Por alguns instantes parecia que tudo terminaria ali, mas o chefe
chefe do grupo olhou para o menino Jesus e algo mudou dentro dele, como se seu coração fosse tocado de repente por uma graça invisível. Ele proibiu os homens de fazer qualquer mal aos visitantes e depois conduziu a família até sua cabana, onde a mulher do chefe trouxe comida, água e uma bacia para Maria banhar o menino. Então Nossa Senhora pediu que ela mergulhasse naquela mesma água o filho doente, que estava coberto por feridas e lepra. Mas no instante em que entrou na água, as feridas desapareceram e sua pele ficou limpa. A mãe quase não conseguia acreditar no que via, sem saber que, anos depois, seu filho ficaria conhecido como o bom ladrão e que seria crucificado ao lado de Jesus. A viagem continuou e muitas vezes perderam novamente o rumo, mas pequenos animais apareciam, indicando o caminho, enquanto em outras ocasiões viam ao longe rosas de Jericó brotando no deserto. Quando finalmente chegaram perto do Egito, o cansaço já era enorme, e ao passarem perto de uma tamareira muito alta com frutos fora de alcance, Maria aproximou-se, carregando o menino Jesus, e ergueu-o nos braços enquanto rezava. Então a copa da árvore inclinou-se lentamente e os frutos ficaram ao alcance de suas mãos. Mais tarde chegaram à cidade de Heliópolis, onde na entrada havia um grande ídolo, uma cabeça de touro colocada sobre uma coluna. A Sagrada Família sentou-se debaixo de uma árvore para descansar, e pouco depois a terra começou a tremer, fazendo o ídolo cair diante da cidade inteira. O povo ficou assustado e houve grande alvoroço pelas ruas, mas, mesmo assim, a Sagrada Família permaneceu ali por muito tempo. Viviam de maneira simples, José trabalhava construindo e consertando coisas, enquanto Maria tecia, costurava e fazia trabalhos silenciosos dentro de casa. Mas nem ali faltavam perseguições, pois outros ídolos começaram a cair nos templos da região e muitas pessoas passaram a olhar a família com desconfiança. Foi também em Heliópolis que chegaram notícias terríveis sobre a matança de crianças que o rei Herodes promovia em Belém, tentando encontrar Jesus. Isso deixou Maria e José profundamente abalados, enquanto o pequeno Jesus chorou durante todo aquele dia. Mais tarde, a família precisou mudar-se novamente para Mataré, onde José encontrou novos trabalhos e os ídolos da região voltaram a cair. O menino Jesus crescia em silêncio, ajudava os pais em pequenas tarefas e prestava atenção em tudo. Um dia, enquanto Maria rezava, Jesus saiu escondido, levando um pequeno odre para buscar água. Quando voltou, Maria ficou muito comovida e pediu-lhe de joelhos que não fosse mais sozinho até o poço, pois temia que ele caísse. Mas Jesus respondeu calmamente que teria cuidado e que queria ajudá-la sempre que fosse preciso, começando mais tarde a buscar também o pão para casa. Usava então uma túnica parda feita por Maria, com desenhos amarelos bordados na barra pela própria mãe. Foi nessa época que 2 anjos apareceram ao menino Jesus, anunciando a morte de Herodes. No entanto, em uma certa noite, José voltou para casa muito abatido por não ter recebido o pagamento de seu trabalho e não ter nada para levar para a família. Tomado pela tristeza, ajoelhou-se sozinho em um campo vazio e abriu sua angústia diante de Deus. Na noite seguinte, um anjo retornou com uma nova e urgente ordem. Já podia regressar para sua terra natal. A viagem de volta foi menos perigosa, embora Maria sofresse vendo Jesus caminhar pela areia quente. José pensou primeiro em voltar para Belém, mas ficou inseguro até que o anjo apareceu mais uma vez e mandou que fossem diretamente para Nazaré. José obedeceu imediatamente. E quando chegaram, Santa Ana ainda estava viva. Jesus tinha quase 8 anos e a longa fuga finalmente chegava ao fim. Por muitos anos, a vida da Sagrada Família seguiu em silêncio e trabalho, entre perseguições e pequenas cenas escondidas que Maria guardava no coração. José seguia obedecendo em silêncio e o menino Jesus crescia na simplicidade. Mas cada passo daquela jornada os conduzia ao destino anunciado por Simeão no templo. A espada de dor transpassaria o coração de Maria e o mundo testemunharia o sacrifício daquele menino que nascera para salvar a todos.
E aí, o que vocês acharam da história de hoje? O que mais chamou a atenção? Deixem no comentário que eu mesma irei ler todos. Essa história foi baseada nas visões de uma mística religiosa chamada Ana Catarina. Ela teve visões de toda a vida de Jesus e de Nossa Senhora. E estamos trazendo aqui todas essas lindas histórias. Então, se você gostou, deixa seu like e se inscreva no canal Amada Nossa Senhora para não perder nada dessas histórias. Me chamo Edna e nos veremos no próximo vídeo. Até lá!